Olá, olá, 26 de março de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Governadores decidem manter medidas de isolamento social em todo o país. Flávio Dino apresenta sugestões de medidas que preservem a saúde e tenham impacto na área econômica. Prefeitura anuncia novas medidas de combate ao novo coronavírus na capital. Empresários e trabalhadores no sistema de transportes de São Luís firmam acordo para evitar demissões. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você ligado com a gente. Vamos juntos, estamos unindo todo o Maranhão a partir de agora com muita informação. Obrigado a você pela audiência, você na capital, você no interior do estado, acompanhando a nossa programação aqui do Bom Dia. Vamos mostrar daqui a pouco também para você uma reportagem sobre o álcool gel. Você sabe qual é o álcool que você deve comprar nesse momento? Porque existem diferenças aí, né? O efeito do álcool líquido é o mesmo do álcool gel. A gente vai falar sobre esse assunto já, algumas das reportagens que você vai ver ao longo do programa. Nós temos feito aqui a participação, temos mostrado a participação de vários brasileiros em várias partes do mundo e como é que eles estão enfrentando aí, em especial, esse momento diferenciado de pandemia mundial. Hoje a participação será de um jovem carioca que mora em Macau, na China, e gravou um vídeo especialmente para o nosso Bom Dia, falando sobre a situação lá na China, como é que foi no período de auge aí, de pico da doença também, como é que eles enfrentaram essa situação. Já a gente vai ver aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 1 minuto, 7 horas e 1 minuto em todo o Maranhão. A Prefeitura da capital anunciou novas medidas de combate ao novo coronavírus. Quem está comigo é Eduardo Ericeira e tem informações sobre esse assunto. Eduardo, uma das medidas é a higienização aí de espaços públicos. Bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa questão de limpeza, saneamento básico, limpeza urbana, que está diretamente ligado à questão de saúde pública, que é o que a gente repassa a informação há muito tempo já para os nossos telespectadores. Um ótimo dia para você, Adalberto, para todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma boa quinta-feira. Essas medidas que foram anunciadas pelo próprio prefeito aqui da capital maranhense, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que já tiveram início, como a higienização, por exemplo, de duas das principais avenidas aqui da capital maranhense, como a Avenida Marechal Castelo Branco e também a Avenida Colares Moreira, nas áreas aí dos bairros do São Francisco e também do Renascença. Além da limpeza dessas avenidas, da higienização dessas avenidas, também as paradas de ônibus, já que algumas pessoas ainda saem de casa até para trabalhar, pessoas que trabalham, a exemplo da limpeza urbana, segurança pública, profissionais de saúde, algumas empresas, órgãos aí essenciais, serviços essenciais que não podem parar, como supermercados, padarias, farmácias, por exemplo. Nós que fazemos comunicação também não podemos paralisar as atividades, então as paradas de ônibus também estão sendo higienizadas, já foram dessas duas avenidas, tanto a Avenida Marechal Castelo Branco como a Colares Moreira, nos bairros do São Francisco e Renascença. Além disso, o entorno de unidades de saúde também passarão por esse processo de higienização, a exemplo do Hospital Carlos Macieira, que fica no bairro do Renascença. O entorno do Hospital Carlos Macieira também já passou por esse processo de higienização, esse que foi o anúncio feito pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que partes aqui da capital maranhense, bairro de São Francisco, bairro do Renascença, já passaram as avenidas, paradas de ônibus e também um entorno de hospitais, unidades de saúde, que já passaram por esse processo de higienização, que vai continuar, segundo confirmou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Para a higienização desses locais, Adalberto, estão sendo utilizadas máquinas de lavagem hidrotérmica contendo uma solução de água com hipoclorito de sódio, que é a substância muito utilizada como desinfetante para superfícies, pois reduz as chances de contaminação por vírus, parasitas, bactérias e outros agentes causadores de doenças. Então não é simplesmente só jogar água, já que vem com uma mistura, pouca mistura de água, mas também com essas substâncias que evitam aí a contaminação por vírus, bactérias e parasitas. Então é um produto especial que está sendo utilizado para esse processo de higienização. Ainda falando sobre essa questão da limpeza urbana, a coleta seletiva, a gente inclusive mostrou aqui na TV Difusora, foi lançada há poucos dias, na verdade na semana passada aqui pela Prefeitura de São Luís. A coleta seletiva, ela foi suspensa temporariamente, só por conta aí da pandemia do novo coronavírus. A coleta doméstica continua acontecendo normalmente, segundo declarou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. A coleta doméstica continua normalmente, só que a coleta seletiva teve que ser suspensa, justamente como medida de prevenção para conter o avanço do novo coronavírus. Em relação à questão dos ecopontos, eles continuam funcionando aí normalmente, só que teve a suspensão de alguns produtos para recolhimento nesses
ecopontos, segundo informou também o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, eles estão recebendo apenas os resíduos de podas volumosos e entulhos por prazo aí indeterminado, estão recebendo apenas esses tipos de materiais. Outros materiais, por conta, como eu disse, de medidas de precaução, como anunciou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, acabou sendo suspenso, mas os ecopontos ainda estão funcionando para recebimento desses tipos de materiais. A respeito da questão dos casos de coronavírus aqui no estado do Maranhão, permanecem os 8 casos confirmados. Felizmente aí não houve confirmação de nenhum caso de ontem para hoje. 8 casos confirmados aqui no estado do Maranhão, mas a gente chama a atenção que no Brasil houve aumento, subiu para mais de 50 o número de pessoas mortas aí que foram contaminadas pelo Covid-19. E um detalhe, já fugiu do eixo Rio-São Paulo, que já havia sido confirmado apenas casos de mortes no Rio-São Paulo. Teve um caso também de morte no Rio Grande do Sul, um outro caso no Amazonas e um caso, o primeiro caso na região Nordeste, foi registrado no estado de Pernambuco, uma pessoa que também morreu, que foi contaminada e foi infectada pelo Covid-19. A respeito do trabalho que vem sendo realizado, de toda essa estrutura que vem sendo montada, os novos detalhes que a gente vem repassando, inclusive aqui na TV Difusora, ontem o secretário estadual de saúde do Maranhão, o secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, gravou um vídeo falando sobre essa questão ainda envolvendo sobre essa questão da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Vamos ouvir o que o secretário Carlos Lula falou a respeito do assunto. Todo o nosso apoio que nós demos até agora ao Ministério da Saúde, ele permanece. Isso foi de forma unânime entre todos os secretários de saúde do Brasil, para dizer que o sentido é técnico, é científico, é da medicina. Não existe achismo aqui e a gente tem a evitar o maior número de mortes possível. Toda a vida importa, muito mais do que a economia. Obviamente, se a gente paralisar a economia, a gente vai ter mortes no outro dia. O que a gente quer aqui é achar um meio termo, onde a preservação da vida também possa nos levar à preservação da nossa sociedade e, portanto, da ordem econômica. O momento é de cuidar da crise sanitária, expandindo hospitais para Imperatriz, para Coroatá, expandindo leitos, permitindo que nossa rede esteja funcionando, permitindo que a nossa rede esteja ciente dos esforços que temos feito para a gente ter no limite, se a gente tiver uma grande epidemia no estado, mais de 300 leitos novos de UTI no Maranhão, para a gente dar uma resposta ao vírus. De modo que a gente tem certeza que o governo Flávio Dino tem tomado uma série de medidas, seja medidas tanto do ponto de vista não hospitalar, quanto do ponto de vista hospitalar, para se prevenir em relação à doença. A gente lamenta a fala do presidente Bolsonaro, mas tem certeza que a rede de saúde que o Brasil monta desde 1988 é muito mais forte do que qualquer governo. Por uma defesa do SUS público, gratuito e eficiente, por uma defesa do sistema público de saúde que possa dar sustento e sustentação às pessoas, por defesa da vida de cada um de nós, é que a gente entende que por algum tempo a gente vai mudar a forma de conviver, a gente vai mudar a nossa forma de ver o mundo. A gente vai deixar de ir à rua, deixar de ir ao parque, evitar ir à igreja, para que a gente no futuro possa voltar a ter a vida ao normal. E a gente pede, mais uma vez, a todos vocês, fiquem em casa. Fiquem em casa, que os profissionais de saúde estão na rua para cuidar de cada um de vocês. Pois é, Adalberto, é o pedido aí do secretário estadual de saúde, Carlos Lula, as próprias autoridades políticas, autoridades da área de saúde, têm feito essa solicitação do isolamento social, justamente ainda como forma de aí coibir o avanço do novo coronavírus, que tem infectado aí centenas de pessoas em todo o mundo e já aqui também no Brasil já registrou mais de 50 mortes, lamentavelmente. A respeito da atualização também dos casos aqui no estado do Maranhão, Adalberto, uma notícia boa é que foram descartados aí 11 casos desses suspeitos aqui no estado do Maranhão, 11 casos aí foram descartados depois que fizeram testes aí de confirmação ou não para o Covid-19. 11 casos foram descartados aí nas últimas 24 horas, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde. A respeito também de medidas que estão sendo adotadas aqui na capital São Luís, que foram repassadas pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em relação às secretarias e órgãos municipais de atendimento ao público em serviços que não são considerados essenciais, com a disponibilização de canais eletrônicos. Então foram disponibilizados canais eletrônicos para atendimento à população, para que as pessoas continuem tendo acesso a esses serviços. Foi
outra medida que foi anunciada aí pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a respeito de disponibilização de leitos, disponibilização de estrutura na área médica para atender possíveis novos casos de Covid-19 aqui na capital maranhense. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou que o Hospital da Mulher será o hospital de referência, já está sendo tratado como hospital de referência aqui na capital maranhense, com 43 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. A respeito disso, inclusive, houve uma reunião, tem acontecido aí diálogos entre a Prefeitura de São Luís e outras unidades hospitalares, inclusive e com o envolvimento do governo federal e do governo do estado também. A gente preparou uma matéria, um desses contatos foi mantido com as unidades do Hospital Universitário, que já estão se preparando em conjunto, aí, em parceria com a Prefeitura de São Luís, para atender, como eu disse, possíveis novos casos aí do coronavírus, do novo coronavírus. Eu fiz uma reportagem, vamos acompanhar o que diz a respeito desse assunto. Estão autorizadas somente visitas aos pacientes internados nas UTIs e, assim mesmo, apenas um familiar responsável. As cirurgias dos pacientes que já estão internados serão realizadas. Os exames de cateterismo, tomografia e ressonâncias que já foram agendados também serão realizados. Toda a estrutura está sendo montada com o intuito de atender pacientes já internados e possíveis casos que venham a ocorrer do novo coronavírus em São Luís. Nós estamos trabalhando com a ampliação de 40 leitos de terapia intensiva para o atendimento dos pacientes de corona. O Hospital Universitário compreende 11 unidades. Por média, segundo a superintendência do Hospital Universitário, circulam por essas 11 unidades em um dia normal, sem qualquer restrição, cerca de 2.000 pessoas. Medidas como o teleatendimento e até a elaboração de um aplicativo vão ajudar no contato entre as unidades do Hospital Universitário e a comunidade, sem que as pessoas precisem se deslocar às unidades hospitalares. A gente está tentando trabalhar num aplicativo para a comunidade geral. Esse aplicativo a gente deve ter um protótipo no dia de amanhã, precisamos sentar e testar, de forma a colocar à disposição da comunidade algo que seja útil. Pois é, Adalberto, a gente percebe aí que são várias medidas que estão sendo adotadas justamente para conter o novo coronavírus, o que tranquiliza aí as pessoas, por autoridades públicas, autoridades aí na área da política, mas que contam aí com a participação, com a conscientização também das pessoas. A população de rua, dentro desse pacotão que foi anunciado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a população de rua também receberá atendimento especial neste período, com a disponibilização de atendimento em saúde. Ontem, por exemplo, foi organizado aí uma grande ação de distribuição, além de comida, também de material de higiene para a população aqui na região central da cidade, uma medida bastante importante para tentar conter, já que essa população de rua também é considerada aí de grupo de risco. Também a Prefeitura de São Luís, em uma parceria com o governo do estado, está tentando disponibilizar o Estádio Castelão, já que os eventos esportivos foram suspensos, o Estádio Castelão para abrigar moradores de rua, aqueles que se dispusessem a ir até o Estádio Castelão de forma tudo preventiva, de forma organizada, para evitar que eles fiquem na rua. Seria uma outra medida de prevenção, a disponibilidade do Estádio Castelão para abrigar justamente esses moradores de rua durante essa fase complicada de pandemia. A gente lembra também que outras medidas já estão sendo adotadas, como a higienização dos ônibus que trabalham no transporte público, nas garagens. Antes de deixar as garagens, eles são higienizados também. Nos terminais de integração, eles passam por higienização a cada intervalo de viagem, a cada itinerário. Os ônibus que prestam serviço no transporte público também estão sendo higienizados, medidas que já foram adotadas, e também a Guarda Municipal de São Luís, em parceria com o Corpo de Bombeiros, tem feito monitoramento em espaços públicos, a exemplo das praias, justamente para evitar a circulação de pessoas e aglomeração, que é uma forma aí de coibir o avanço do novo coronavírus e a contaminação das pessoas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o Eduardo fazendo um balanço geral das informações aqui na capital. Agora nós vamos começar um giro pelo interior do estado. Em Imperatriz, a rotina de um espaço que acolhe idosos mudou após o aumento dos casos do novo coronavírus no país. Veja na reportagem do Emerson Pinto. O Lar São Francisco de Assis tem 43 anos de fundação. Um espaço que acolhe idosos e que recebe visitas o dia todo. Rotina que muda com a ameaça do coronavírus. Os acolhidos do abrigo estão na lista dos grupos de maior risco da doença. Hoje o Lar São Francisco abriga 40 idosos, a maioria com idades acima dos 80 anos. Entre eles, uma mulher com 105 anos.
a administração já tomou algumas medidas preventivas. A gente suspendeu essa visita justamente para prevenir, para que algo mais grave não venha acontecer, né? E a outra é nós mesmos, trabalhadores, também estar protegido junto com os idosos. A direção diz que as normas de higiene foram reforçadas e que as atividades, como a oração em grupo, foram suspensas. As doações continuam sendo recebidas na recepção. As pessoas estão vindo fazer suas doações, chega, entrega aqui, não faz a visita. Entrega as doações e volta, né? A gente fica muito agradecido às pessoas que estão fazendo dessa forma, quer dizer, também está colaborando, né? Quanto às vacinas contra o H1N1, no Lar São Francisco devem ser feitas por uma enfermeira do abrigo. Olha, em Caxias foram adotadas medidas na mais tradicional feira de alimentos da cidade. Tudo para evitar a disseminação da Covid-19. O Mercado Central de Caxias continua funcionando, mas teve sua rotina alterada por conta da pandemia do coronavírus. Medidas de prevenção à virose foram adotadas pela administração da mais tradicional feira de alimentos da cidade. Os acessos ao local foram limitados, só 3 portões estão liberados. O número de pessoas lá dentro também foi limitado. Só podem permanecer 70 consumidores. À proporção que uns saem, outros podem entrar. Uma equipe de funcionários faz a fiscalização. Aqui na entrada, o cliente recebe uma senha como essa. Uma forma da administração manter o controle de pessoas lá dentro. Assim que termina as compras, o consumidor vem aqui para o portão e descarta a senha, que é individual. Também é necessário higienizar as mãos com álcool em gel antes de entrar. As medidas de prevenção estão sendo bem recebidas pela população. Toda semana eu venho ao mercado fazer umas comprinhas, né? E me surpreendi com esse controle. Muito bom, gostei. Para mim tá bom. A gente não vê fluxo de muita gente lá dentro. Quer dizer que está entrando aqui só as pessoas mesmo, para entra, sai, né? Eu estou gostando. O administrador do mercado reforça a importância dessas medidas para proteger a saúde de todos que trabalham ou frequentam o mercado público. Todo mundo está se conscientizando desse vírus que está aí, que não é brincadeira, a coisa é séria, então eles estão entendendo sim. São 7 horas e mais 17 minutos em todo o Maranhão. Nós continuamos a mostrar a situação de brasileiros que convivem com a pandemia da Covid-19 em diversas partes do mundo. Hoje nós temos a participação do jovem Guilherme Mendes, que é especialista em relações internacionais, que mora na China há 3 anos e ele participa direto de Macau. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Adalberto. Bom dia para quem está assistindo. Eu moro em Macau, que é uma região autônoma da China, onde se fala um pouco de português. E Macau é uma cidade bem pequena em termos chineses. Tem cerca de 650 mil habitantes. Bom, desde o recesso de Ano Novo chinês, a cidade está em estado de alerta. Nas primeiras semanas teve desespero, um pouco de pânico, correria para o supermercado para comprar comida, principalmente carne, mas a situação já está sob controle. O governo respondeu essa questão, principalmente de abastecimento, de uma maneira bem eficaz. Garantiu que todos os habitantes tenham acesso, principalmente às máscaras, porque para entrar nos ônibus, táxis, até para circular no espaço público, nos parques da cidade, tem que estar usando máscara, que é uma forma de evitar a transmissão do vírus. Nós ficamos em isolamento em casa durante todo o mês de fevereiro. Não houve uma lei que proibisse as pessoas de sair de casa, mas a população levou as medidas preventivas muito a sério. Bom, no começo da epidemia, tinham sido registrados apenas 10 casos aqui. E nós passamos 39 dias consecutivos sem nenhum caso novo aparecer, até que na metade de março começou uma segunda leva do que eles chamam de casos importados, que são pessoas que estavam em outros países, em especial países europeus, e decidiram voltar a Macau. Hoje já são 30 casos, ou seja, ao longo de 10 dias apareceram 20 casos novos.
a cidade está fechada para estrangeiros, até mesmo para chineses que venham de outras cidades, mas os cidadãos de Macau que estão voltando para cá, eles têm que passar 14 dias em quarentena. Não é opcional, é obrigatório, e o governo designou uma série de hotéis para que essas pessoas fiquem isoladas. Os hotéis estão servindo de base para a quarentena. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Está aí o Guilherme participando direto de Macau, na China. No final, a gente teve que editar o vídeo do Guilherme. Ele fala no finalzinho sobre a necessidade da gente aqui no Brasil prestar atenção a essas medidas de prevenção, que todo cuidado seja tomado pela população brasileira. É o recado do Guilherme direto lá da China para todos nós. Vamos em frente, vamos seguir aí essas recomendações todas da Organização Mundial de Saúde, né, dos cientistas, enfim, das entidades que trabalham na área médica e também das pessoas que moram em várias partes do mundo, como o Guilherme, que participou aqui do nosso Bom Dia. Amanhã nós vamos mostrar a situação na Inglaterra, com uma maranhense que mora lá já há alguns anos, tem família na Inglaterra e vai falar para a gente sobre a situação exatamente nesse instante de pandemia mundial lá na Inglaterra. São 7h21. Confira agora o nosso giro de notícias. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União do Maranhão. Segundo o STF, esses valores devem ser aplicados exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida semelhante em relação à Bahia e a São Paulo. Foi ampliada a suspensão do atendimento presencial ao público externo, assim como visitação pública às instalações no âmbito da Justiça Eleitoral do Maranhão. Agora, o prazo vai até o dia 30 de abril, em razão do coronavírus. Durante o período, todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão vão funcionar em regime de plantão, mediante atendimento telefônico, de segunda a sexta-feira. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone 0800 098 5000 ou no site do TRE, tre-ma.jus.br. Mais de 100 profissionais da área de saúde já se cadastraram para, em caso de necessidade, atuar como voluntários no combate ao novo coronavírus no Maranhão. Os profissionais solicitados são para as funções de técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e farmacêuticos e outras formações na área da saúde. As inscrições estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde no site www.saude.ma.gov.br e fazem parte do conjunto de estratégias do governo para conter o avanço da Covid-19 no estado. No próximo bloco, empresários e trabalhadores do sistema de transporte da capital firmam um acordo para que não haja demissões durante a crise do novo coronavírus. E mais, Silvan Alves vem aí com as notícias da área de segurança. A gente se encontra já já. São 7h22, 7h22. Não saia daí. São 7h25. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Olha, os comerciantes do balneário Veneza, em Caxias, encontraram uma alternativa para driblar a crise provocada pelo novo coronavírus. As vendas de comidas que são tradicionais na região agora acontecem pelo telefone. Com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que culminou com o fechamento do balneário, não tem sido fácil manter a renda das famílias que moram no local. O fechamento de vários pontos turísticos em Caxias foi uma das medidas da Prefeitura, por meio do decreto de número 94, de 23 de março deste ano. O objetivo é conter aglomerações de pessoas, principalmente turistas vindos de outros estados. Uma das estratégias da Secretaria Municipal de Turismo, junto com alguns permissionários, para ajudar a manter a renda das famílias, foi criar um banner com o cardápio e os telefones de alguns estabelecimentos do local, divulgando o serviço de delivery, ou seja, pedidos feitos por encomenda. Cabe a cada permissionário ver a melhor forma de entrega. É o que explica o secretário municipal Arthur Quirino por meio de áudio. O serviço de delivery foi pensado no sentido de fazer com que o comércio na Veneza não parasse. E aí nós pensamos nesse serviço. Então, alguns restaurantes
tiveram interesse, por isso está aí a relação de alguns e outros não. A maioria dos proprietários desses bares e restaurantes, que reside há cerca de 30 a 35 anos no balneário, ainda está se adaptando à nova estratégia. Até agora, os pedidos estão fracos, mas a expectativa é que a situação venha a melhorar. Se der certo é melhor, porque a gente funciona, né? Agora se não der aí fica ruim, mas vamos tentar ver se vai dar certo. Para ir deixar é mais dificultoso e então vindo buscar é melhor. Com a crise da pandemia ou não, o serviço delivery é justamente uma das estratégias de centenas de outras empresas em Caxias. O restaurante de Dona Delzi, que funciona em sua própria residência há 4 anos, oferece quentinhas. Apesar da baixa nas vendas no momento, ela não se deixa abater. Até já ganhou outros clientes. Todos os dias aparece um cliente novo pedindo, que está de plantão nos hospitais, está na delegacia, está pedindo também. Então aparece um ou outro cliente novo. Graças a Deus, por esse lado aí, está aparecendo novos clientes, a gente está chegando para outras pessoas. Adaptação aos novos tempos e vendo na crise aí uma oportunidade, inclusive, não é? São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Nenhum trabalhador do sistema de transportes da capital deve ser demitido enquanto durar a crise por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi anunciada ontem após reunião de representantes do Sindicato dos Rodoviários e das empresas que operam no sistema da capital. Quem tem os detalhes comigo é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, a reunião aconteceu nesta terça-feira envolvendo aí os 2 sindicatos, tanto das empresas de transporte quanto o Sindicato dos Rodoviários, e foram tomadas algumas medidas justamente como forma de prevenir os trabalhadores e também, claro, para que não haja a contaminação dessa doença, o novo coronavírus, aos trabalhadores e também ao público, já que eles trabalham com os usuários do transporte público. Entre as medidas que ficaram aí acordadas entre os 2 sindicatos, será dada aí concedidas férias para os idosos que trabalham no sistema do transporte público aqui da capital São Luís e também os doentes crônicos, como aqueles trabalhadores rodoviários que têm diabetes, por exemplo. Será concedidas férias antecipadas para todo esse público, tanto de idosos quanto aí de doentes crônicos, e para aquelas pessoas que continuarão, os rodoviários que continuarão atuando no sistema de transporte público aqui da capital maranhense, vão continuar trabalhando, serão feitas escalas especiais para esses trabalhadores e os pagamentos serão feitos de acordo com as horas trabalhadas. Também ficou acordado que o ticket de alimentação e os planos de saúde, eles não serão cancelados, continuarão aí sendo pagos aí normalmente. O Sindicato dos Rodoviários disse que vai seguir atento a essas medidas e disse que a prioridade é que nenhum rodoviário seja demitido nessa situação de pandemia envolvendo o novo coronavírus. A manutenção dos trabalhadores é fundamental neste momento de dificuldade aí, porque atravessa não só a capital maranhense, mas todo o país, e que a continuidade, que não haja demissões em massa no sistema de transporte público, era tratado aí como prioridade. Então, por conta disso, foram tomadas essas medidas e daqui a 30 dias vai acontecer uma nova reunião, segundo informou o Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transporte. Daqui a 30 dias será feita uma nova reunião de avaliação dos impactos mediante essas medidas que foram tomadas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Agora nós vamos falar de segurança aqui no Bom Dia. Silvano, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, a polícia registrou um furto de vacinas no município de Rosário, Silvano? Exatamente, Adalberto. A Polícia Federal deve entrar no caso a partir de hoje, embora já tenha sido iniciada uma investigação por parte da Superintendência da Polícia Civil do Interior, por determinação do secretário de Segurança, Jefferson Portela. A ocorrência foi registrada pela secretária municipal de saúde, lá de Rosário. Esse lote desapareceu, são cerca de 500 doses. Você sabe que muita gente correu aos postos, aí muita gente ficou sem vacina. E aí, esse lote aí desapareceu justamente no final da vacinação, no caso, na campanha nacional, que foi na segunda-feira, e aí na contagem não bateu os números de vacina administrada com a quantidade de vacinas recebidas. E aí foi identificado que esse lote havia sido furtado lá no município de Rosário.
A polícia abriu um procedimento, ninguém ainda foi preso, a polícia deve começar a tomar os depoimentos hoje e a Polícia Federal deve entrar no caso a partir do momento em que essa vacina, esses lotes de vacina foram repassados pela União através do Ministério da Saúde, portanto, aí a competência também da Polícia Federal em investigar esse caso aí. Silvão, uma criança morreu com um tiro acidental de espingarda no interior do estado. Onde foi? Foi em Santa Luzia, essa criança. A polícia, inclusive, está investigando, Adalberto, o delegado Guilherme Campeiro, que é o superintendente da Polícia Civil do interior, diz que há muitas divergências em todos os depoimentos que foram tomados e que leva a suspeitar de que o tiro não tenha sido acidental, né? Embora tenham tentado parecer de que foi um disparo acidental, o delegado diz que há muitas contradições, inclusive no depoimento das pessoas que estavam lá no momento. Então, portanto, diante disso, a polícia abriu uma investigação, né? Deve aguardar um laudo pericial ao qual deve ser submetida, no caso, essa arma que foi utilizada na prática do crime, assim como também, né, a autópsia do corpo dessa criança, que tinha 9 anos, para que a polícia possa definir se houve realmente acidente ou se foi realmente um assassinato. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Você sabe que o álcool em gel acabou se tornando ainda um dos itens mais procurados desde o início da pandemia, não é? Só que pela internet se multiplicam receitas caseiras do produto. Especialistas explicam que a atitude pode representar aí um risco à saúde. Desde que o álcool gel sumiu das prateleiras do comércio em geral, o volume de pedidos do produto cresceu 2 vezes mais nessa farmácia de manipulação. Devido à demanda cada vez maior, o álcool gel vem sendo feito em grande escala. Foi uma demanda, uma procura muito grande que me fez ficar sem embalagem, ter que adaptar vários tipos de embalagens, tamanhos, para atender o meu cliente. Por conta da falta do álcool gel no mercado, as farmácias de manipulação foram autorizadas a aumentar a produção para atender os consumidores. Só que muita gente, sem levar em consideração essa alternativa, tem se arriscado em produzir por conta própria em casa o álcool gel. Uma medida perigosa, segundo especialistas. As pessoas acreditam que quanto maior o teor alcoólico do álcool, mais eficaz, mas ele tem que ser a 70%, tem que ter uma partição água, álcool para poder ter eficiência, que é o quê? Que é machucar a membrana do micro-organismo. Então tem que ter essa concentração ideal. Além da eficácia não comprovada, o uso do álcool gel caseiro pode causar efeitos colaterais como irritações e até mesmo lesões mais graves na pele. Esses produtos que são utilizados muitas vezes causam desde uma pequena irritação na pele até outras vezes irritações muito grandes, como se fossem umas queimaduras. O que a gente observa também, esses produtos, dependendo do tipo de resíduo que vai deixar na pele, às vezes algum tempo depois, você ao se aproximar de um fogão, às vezes corre o risco de fazer uma queimadura por conta desse produto ainda. Então tem que ter muito cuidado com esses produtos. O fato é que o álcool gel não pode ser visto por ninguém como o salvador da pátria. Na falta do produto, lavar as mãos corretamente com água e sabão, o resultado será o mesmo ou até melhor. Passar pelo menos 20 segundos lavando bem as mãos, né? Tanto a parte da palma quanto o dorso das mãos. Então é importante. E você fazendo uso dessa boa limpeza, consegue substituir o álcool gel. Eu vou lembrar que tem muita gente substituindo o álcool gel 70 pelo álcool líquido 70, né? Só que é preciso ter cuidado, lembrar que é inflamável, que você não pode ficar próximo aí, né, ao fogão, por exemplo, à cozinha. Tem que ter muito cuidado com o manuseio desse álcool gel, esse álcool líquido 70, substituindo o álcool gel, que está em dificuldade, a gente percebe no mercado a dificuldade que é, portanto. A Federação dos Municípios do Maranhão iniciou ações de apoio a gestores no combate à Covid-19, entre elas a distribuição do álcool em gel às prefeituras. A FAMEM também se posicionou contra o recente pronunciamento do presidente da República. Mais de 60 cidades do estado já receberam os kits. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão começou a distribuir álcool em gel, máscaras, luvas e colchonetes para auxiliar as prefeituras no combate à Covid-19. Já foi atendido 62 municípios. A partir de amanhã, quinta e sexta, vão ser atendidos mais 65 municípios.
e próxima semana, em mais 2 etapas, a gente termina de atender todos os 217 municípios maranhenses. Lembrando bem que esse material não é para a população, é para atender os profissionais de saúde. É o pessoal do hospital, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que é quem estão com a população no dia a dia, conversando e mostrando como é o coronavírus. Segundo o presidente da instituição, a escolha é feita de acordo com levantamentos técnicos. Recebem primeiro os que estão em pior situação. A FAMEM também se manifestou sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, contrário a medidas adotadas por estados e municípios. Em nota, a federação classificou o discurso como estarrecedor e que Bolsonaro expressou sua insensibilidade com a gravidade da ameaça que ronda o mundo e atinge a todos. A nota diz ainda que o presidente precisa se conscientizar do seu papel de chefe de Estado, correspondendo aos votos que o elegeram em um processo democrático e reconhecido como legítimo. O presidente da República tem que descer do palanque, ele tem que dar a mão agora aos governadores, aos gestores, aos prefeitos, dialogar, porque agora nós estamos tratando de vida. Sem vida não há Brasil, sem vida não há país, sem vida não há mundo. No próximo bloco, veja como foram as reuniões de ontem de governadores do Nordeste e de todo o país. E mais, John Coutrin vem aí para falar de política. Um vereador exaltou o coronavírus. Acredite você. A gente pensa que já viu de tudo, né? São 7h38. Vamos para o intervalo, a gente volta já. São 7h41. Você ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Obrigado aos amigos em Imperatriz, em Caxias, em Codó, acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora. Olha, em Recife, capital de Pernambuco, foi confirmada a primeira morte do Nordeste pelo novo coronavírus. O paciente infectado estava em um hospital universitário pernambucano desde a sexta-feira passada. Reunidos no Palácio do Governo, os secretários de saúde do Recife e de Pernambuco, além do chefe do setor de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, anunciaram a primeira morte pelo novo coronavírus no estado. Um idoso de 85 anos que era morador do bairro de Areias e estava internado desde a última sexta-feira na UTI da unidade de saúde, apresentando um quadro grave. Com histórico de doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão e cardiopatia. Ainda segundo o governo do estado, outras 13 mortes estão sendo investigadas sob suspeita de terem sido causadas pelo novo coronavírus em Pernambuco. 9 desses óbitos são de pessoas que tinham acima de 60 anos de idade. A análise vai esclarecer se esses pacientes morreram da Covid-19 ou de complicações decorrentes de outras doenças respiratórias. É fato que esses casos de síndrome respiratória aguda grave, eles são casos suspeitos para a Covid-19, mas eles não necessariamente significam a Covid-19, que só será confirmada com a análise, com o resultado do exame laboratorial. André Longo também lamentou que parte da população esteja desobedecendo às ordens impostas pelo Estado para diminuir a propagação do novo coronavírus em Pernambuco. Infelizmente, a gente tem que ressaltar aqui, as pessoas, uma parte delas, insistem em descumprir aquilo que é o melhor para a saúde, para a segurança das pessoas. Então, a gente só nos cabe reforçar essas orientações para que as pessoas possam seguir. E a principal orientação é não saia de casa, a não ser que haja uma situação extrema, né? Só um caso de extrema necessidade para sair de casa. São 7h43. Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta na tarde de ontem em que classificam como gravíssimo o momento vivido pelo Brasil. Nós vamos mostrar agora que, assim como no Maranhão, todos irão manter as medidas preventivas de acordo com os registros de órgãos oficiais de saúde. A carta foi assinada por todos os 9 governadores da região e apresenta 7 pontos. Classifica o momento vivido pelo Brasil como gravíssimo e o novo coronavírus como um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. Os governadores afirmaram também que vão continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência, seguindo a orientação de profissionais da saúde,
capacitados para lidar com a realidade atual e que vão manter as medidas preventivas gradualmente revistas de acordo com registros dos órgãos oficiais de saúde de cada região. Na carta, os governadores seguem afirmando que o momento é de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas, que a prioridade deve ser cuidar das pessoas, sem esquecer da responsabilidade de administrar a economia do Estado, e que o momento também é de união e de esquecer diferenças políticas e partidárias. Cobram ainda ações do governo federal para trabalhadores informais e autônomos e afirmam que agressões e brigas não salvarão o país e que ficaram frustrados com o posicionamento agressivo da Presidência da República. Além da reunião de governadores da região, outro encontro aconteceu ontem com os chefes do Executivo Estadual. Só não participou do encontro o governador do Distrito Federal e nós vamos saber os detalhes dessa reunião agora com Eduardo Ericira. Eduardo, qual foi a principal decisão aí dos governadores de todo o país? Pois é, Adalberto, o encontro foi comunicado, inclusive, pela assessoria de comunicação do governador João Dória, governador do estado de São Paulo. Essa reunião que aconteceu na tarde de ontem reuniu aí 26 dos 27 governadores. Apenas o governador do Distrito Federal, da capital federal, Ibanez Rocha, não participou dessa videoconferência, desse encontro que aconteceu aí por meio de videoconferência, pela utilização da internet, entre os 26 governadores dos 27 aqui do país. Essa discussão foi em razão do discurso, nessa avaliação que aconteceu dos governadores, do último discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro e também a questão dos impactos do novo coronavírus no país, nos estados brasileiros e também medidas que podem ser adotadas. O governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, também comentou sobre o assunto nas redes sociais, inclusive em entrevista. O próprio governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que era um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, desde a época da campanha sempre apoiou o presidente Jair Bolsonaro, disse que vai manter aí as referências, as informações, as recomendações do que é repassado pela Organização Mundial da Saúde, assim como os demais governadores, de isolamento social para inibir, para coibir o avanço do novo coronavírus, da pandemia no país. Os governadores foram aí unânimes em dizer que vão seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ao final desse encontro, o governador aqui do estado do Maranhão, Flávio Dino, gravou um vídeo, falou aí pelas redes sociais, se manifestou a respeito do discurso, do depoimento que foi dado aí pelo presidente Jair Bolsonaro e a respeito também dessa reunião que aconteceu entre 26 dos 27 governadores aqui do país. Vamos ouvir o que o governador aqui do Maranhão, Flávio Dino, falou a respeito do assunto. Reiteramos a apresentação de uma agenda ao governo federal para que haja medidas imediatas em favor, sobretudo, dos trabalhadores autônomos, dos desempregados, dos informais, mas também das micro e pequenas empresas. Tivemos a participação importante do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que se comprometeu a levar aos congressistas, deputados federais e senadores, essa pauta econômica, para que nós possamos enfrentar a crise sanitária, ao mesmo tempo em que há a amenização dos efeitos econômicos e o mais rapidamente possível possamos fazer com que a sociedade volte à normalidade. É o que nós desejamos e essa união dos governadores é muito importante. Pois é, Adalberto, aí você ouviu o governador do estado, Flávio Dino, os telespectadores também, e entre as medidas principais tomadas aí pelos governadores após a reunião, em especial que aí o governo federal adote aí medidas econômicas, os governadores vão cobrar do governo federal medidas econômicas, em especial que atendam às demandas urgentes, por exemplo, de trabalhadores autônomos do país. Há uma preocupação muito grande em relação à questão da saúde, à questão sanitária, mas claro, com a questão econômica do país, uma preocupação muito grande também em épocas de quarentena, claro, os governadores alegando que a prioridade são as vidas das pessoas, mas claro, há uma preocupação também com a questão econômica. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a você e a todos. Obrigado, Eduardo. Boa quinta-feira para todos nós, muita saúde e paz. O nosso Eduardo Ericira, são 7 horas e 49 minutos, a gente fala de política agora com a participação de John Coutrin.
John já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. John, repercutiu aí essa reunião dos governadores, primeiro a reunião dos governadores do Nordeste, depois uma reunião com a participação de todos os governadores, claro que virtualmente, né? Houve inclusive um entreveiro ali entre o governador de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro ontem. Essa notícia também repercutiu no meio político. Enfim, depois daquele depoimento, natural que ontem, como a gente já adiantava aqui, essa repercussão ia acontecer, né? E assim, acontecer sim, Adalberto. Ontem já era até esperado, né, essa questão uma possível discussão, um confronto entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. O João Dória, ele já foi, a gente lembra do Bolsodória, né, foi um aliado do presidente Jair Bolsonaro, terminou aí as eleições, eles acabaram se afastando. E eles vêm aí polarizando há muito tempo, e isso vem tendo aí, vislumbrando as eleições de 2022. E isso o próprio presidente Jair Bolsonaro deixou claro ontem, né? Que o governador João Dória só pensa nas eleições e por isso aí tenta polarizar com ele a todo custo. O certo é que, nesse momento, nem o presidente, nem o governador João Dória precisavam, né, Adalberto, na minha avaliação, precisavam aí entrar nesse debate eleitoral, nessa sucessão eleitoral. Existe algo maior, bem maior em jogo, né? Já que o presidente se reuniu com todos os governadores, né, de todos os estados, todas as regiões, não custava nada deixar isso de lado ontem. O Dória já foi logo atacando. No primeiro pronunciamento dele, no discurso dele, foi logo atacando o presidente Bolsonaro, dizendo que não concordava com o pronunciamento dele, como na verdade isso não era o objetivo principal da reunião, deixava isso para depois. Ele deveria ir logo ao ponto principal, que seria colocar as reivindicações do estado de São Paulo, né, que tem o maior número de mortes pelo coronavírus, e deixar as críticas para depois. Agora ficou claro, independente da questão política, ou do que vai acontecer depois desse período agora, John, de que o presidente Jair Bolsonaro fica numa situação fragilizada, já que praticamente ficou isolado em relação aos demais governadores quanto às medidas a serem adotadas nesse momento. Né? Até um grande aliado dele, que era o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, também se afastou do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, praticamente todos os governadores, né, já até falam, olha só o que alguns propõem. Propõem manter um canal de diálogo com o Mourão e com o ministro da Saúde. Mourão, para quem não sabe, o vice-presidente da República. Eles preferem, o próprio Mourão ontem disse que o presidente se equivocou, né, na forma que não se expressou bem, né, segundo o Hamilton Mourão. Então, os governadores preferem conversar com o Mourão e preferem conversar com o ministro da Saúde, que ontem, na coletiva que ele fez, ele disse que fica no cargo. Só sai se não for mais útil e se tiver algum tipo de doença, mas ele diz que fica no cargo. O Mandetta, que faz um excelente trabalho, né, tem feito um excelente trabalho, e ele não tem, isso é muito importante, Adalberto, o ministro Mandetta, ele não tem incorporado o discurso político do presidente, ele não tem incorporado, né, essa questão aí das orientações do presidente em relação ao isolamento, né? Agora a questão do isolamento vertical, defende o presidente da República. O Mandetta apenas, ele pontua critérios técnicos. Ele é um técnico respeitado, não é? Técnico respeitado, e tem se baseado e tem primado as suas ações somente na questão técnica. Então, com os governadores do Nordeste, incrível que com os governadores do Nordeste foi boa a reunião, mas depois do pronunciamento acabou azedando a relação, né? E mais uma vez, o próprio governador Flávio Dino também, que ontem deu em várias entrevistas, disse que o presidente, parece que ele deseja o caos, parece que é um desejo do presidente Jair Bolsonaro o caos. Tem aí, portanto, os governadores unidos, todos eles unidos neste momento, no sentido aí de manter né, as decisões em seus estados de isolamento, de restrições ali tanto nos aeroportos, nas rodovias, e aí as medidas tomadas. Então, eles mantêm, continuam, e o presidente Bolsonaro precisa, portanto, nesta hora, é importante frisar, Alberto. De certa forma, ele tem razão, tem que atentar para a economia. Sim, tem que olhar para a economia, mas, neste momento, nessas 2 semanas, é importante, para o Mandetta ter dito, olha, vai ter o pico de contágio, é importante achatar essa curva. Então, essas 2 semanas aí são decisivas, porque em abril deve ser, né, ali o índice da curva, né, o maior estágio
ali do coronavírus Covid-19. Então é importante manter essas medidas agora. E agora os governadores vão cobrar do presidente da República algumas medidas, entre elas, por exemplo, o próprio governador Flávio Dino sugeriu um aumento em relação à distribuição de cestas básicas, um tratamento diferenciado em relação a microempresas, não é? A pequenos empreendedores, entre outras medidas aí que podem e que devem afetar diretamente a economia. Né? Agora vamos aguardar qual o posicionamento do governo federal quanto a essas cobranças. Eu repito, a reunião aconteceu no final da tarde, começo da noite de ontem, e hoje, durante o dia, a expectativa é aguardar que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre essas demandas apresentadas pelos governadores. Agora, John, é verdade que tem um vereador que exaltou o coronavírus? É sério isso, John? É fake news? Não, é sério. A gente tratava desse assunto, Adalberto, a gente abordava nessa semana, que é a possibilidade de prorrogação, né, de adiamento das eleições e prorrogação dos mandatos de prefeito e vereadores, que poderia ser para... No campo hipotético, né? No campo hipotético, claro, o coronavírus aí, se ele não for combatido até as eleições de outubro. O certo é que em um grupo, talvez, em um grupo privado, né, não sei, um grupo de WhatsApp, o certo é que um áudio de um vereador de Caxias, chamado Ximenes, né, Antônio Ximenes, o Ximenes de Caxias, vereador de Caxias, vice-presidente da Câmara Municipal de Caxias, ele fez uma brincadeira de mau gosto. Ele disse que, por um lado, o Covid-19, coronavírus, estaria sendo bom, porque há a possibilidade de renovar o mandato dele e de outros vereadores de Caxias. Tem o vídeo? Temos o áudio aí, vamos colocar aí o áudio do vereador de Caxias, o Ximenes. Meu compadre, esse coronavírus é gente boa demais, meu compadre. Esse bichinho vai prorrogar nossos mandatos por mais 2 anos. Mamãe! Frase curta, mas que poderia ter sido evitada, mesmo no tom de brincadeira, mas ainda mais circulando nesse momento. E a repercussão para a imagem do vereador não ficou boa não, né, John? Ele já até pediu desculpas, né? É complicado, Adalberto, você brincar num momento desse, ainda mais mandando áudio em grupo de WhatsApp. Sabe que isso vai se disseminar, vai espalhar. Vai acabar vazando. Vai vazar. Então, é claro que isso não é momento de falar eleição, debater eleição. Claro que ele falou brincando, mas é uma brincadeira infeliz. Né? A gente sabe que é uma brincadeira infeliz, não é momento de falar de eleição. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem mantido os prazos, inclusive de filiação, já anunciou ontem, né, todos os prazos eleitorais. Okay. Então, nesse momento, não se discute isso. Ainda bem que, pelo menos, pediu desculpa aí o vereador. Claro. Obrigado, John. Até amanhã. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. E olha, gente, vamos ver como é que fica o tempo hoje aqui na capital e no interior do estado? Vem comigo, a gente começa com São Luís, porque hoje a previsão é de tempo nublado, chuva ocasional isolada à tarde e também à noite. Mínima em São Luís 25, máxima 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, tempo nublado e chuvisco rápido isolado que poderá ocorrer de manhã, à tarde ou à noite, lá em Imperatriz. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Vamos para Caxias? Tempo nublado e chuva ocasional isolada à tarde. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Dá tempo de mais 3 cidades rapidinho? Bacabal a gente mostra para você. Hoje tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde e à noite. Mínima 26, máxima 32. Itapecuru-Mirim, tempo nublado a parcialmente nublado e chuva ocasional isolada à tarde. Mínima de 24, máxima de 33. Em São Bento, na Baixada, tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima de 33 graus. A todos um ótimo dia, muita paz. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você vai conferir no nosso portal, que é o MA10. A gente termina por aqui, prometendo voltar amanhã. Imagens ao vivo nesse momento. Bahia de São Marcos, para inspirar a gente para mais um dia. Vamos lá, se encher de esperança outra vez. Muita saúde, muita paz. Tchau, tchau e até amanhã.